Está no ar o Show de Bola, o melhor do futebol gaúcho e do mundo. Aqui, o papo é show de bola. Muito bem, muito boa noite. São 6 horas e 30 minutos. E depois de ficar quase 2 semanas longe de vocês, estamos aqui, pessoal. Que saudade que eu tava de vocês, de falar de futebol com vocês, de brigar, discutir, de falar talvez da mesma coisa de sempre, mas essa é a nossa função, né? Discutir, falar, brigar, enfim. Obrigado, Zílio. Brigar é sempre bom no meio do futebol. Sempre né? com muita responsabilidade. Sempre né? com muita responsabilidade, E educação. exatamente. Ousadura. E educação. Claro que às vezes a educação ela não impera tanto quanto a gente gostaria. É. A gente inclusive está batendo um recorde aqui porque a gente é muito educado um com o outro. A gente tem uma cautela muito boa um com o outro, né? Celso Roth, muita cautela, né? Muita cautela. E claro, Mas é bom ter educação. claro, com certeza. Só que a experiência e o tempo vão nos deixar mais mal educados. Você acha que não? Ou não, depende de cada um, né? Depende de cada eu um. acho que eu vou ficar mais mal educado, porque eu só me seguro um pouco. Quando a gente fica mais velho, a gente fica um pouquinho mais ranzinza, né? Por natureza, então. É. Mas enfim, depois dessa filosofia bonita que a gente fez aqui, a gente tem que falar do Juventude, que nós temos aí uma semana em a ver. Infelizmente as coisas não estão boas pro lado do Jacone, nem um pouco. A gente fala do Inter, que pode retomar hoje a segunda posição se vencer o Santos. Fala do Grêmio, que tinha alguns cortes, mas que parece que um deles já não está tão cortado assim, que é o caso do Luan, que já viajou para a Argentina. E a gente vai trazer alguns outros assuntos também paralelos a isso tudo. Vamos começar de Internacional hoje. Vamos começar falando Tem jogo, do Inter. né? Tem jogo. Logo mais às 8 horas. Enfrenta o Santos do Gabigol, que já tem tanta gente dizendo que o Gabigol daqui a pouquinho já está pronto para voltar para a Europa mais maduro. Será mesmo, pessoal? Não. Será mesmo? Não. O que a senhora acha, dona Karine Zanardi, disso tudo? Ele é artilheiro do campeonato, né? É artilheiro, O artilheiro 14 do gols. campeonato. Só que ele veio escorraçado. Você acha que ele vai voltar como rei? Sei, pode voltar. Deu fazendo gol hoje, tô bem Tá feliz. valendo, né? Tirando o Damião e o Nico, que foram protagonistas no jogo passado, tem tudo para que aconteça isso outra vez, né? O Santos não é nenhum bicho-papão, né? Eu acho que o Inter, o jogo de hoje, acredito que o Inter possa, tem tudo pra vencer mesmo, porque o time veio embalado da vitória contra o São Paulo, que querendo ou não sair atrás contra um time grande de expressão, enfim, e Concorrente direto. acabar, conseguir virar o jogo, mostra que o grupo tá encaixado e que tem tudo pra vencer, mas também não pode dar bobeira, né? Porque, querendo ou não, é o Santos. E também eles têm peças ali que podem fazer a diferença. Acho que o jogo de hoje ainda não é... Claro que tem que vencer para continuar na cola do Palmeiras, enfim. Mas o jogo de hoje não é tão pra sequência. Os jogos fora de casa é que vão fazer a diferença. Porque o Inter não tem... os jogos fora de casa não tem tido um bom aproveitamento. Temos que ver, né, depois. Mas o importante é um passo de cada vez. O negócio é vencer hoje, que eu acho que tem tudo pra vencer sim, e depois pensar nos outros jogos. Nas próximas 3 rodadas, o Inter tem 2 jogos fora de casa. Um contra o Vasco e outro com o Ceará. Ou seja, 2 jogos que, na teoria, dá pra ganhar tranquilamente, né? Daí dá pra fazer 6 pontos. Mas o Ceará fez frente pro Palmeiras no jogo ontem. Complicou. Também o jogo. Daverson fez aquelas coisas que só o Daverson faz. E aí, Muita falando gente em falando do educação... Felipe Melo, né? Mas o Daverson também, pelo amor de Deus, né? Eu não sei o que aquele guri tem na cabeça. O Palmeiras, não sei na próxima rodada, na outra, vai pegar o Atlético Mineiro fora de casa e também o Santos na Arena Palmeiras. Ou seja, Clássico. 2 jogos que o Palmeiras pode perder ponto. Fora de casa contra o Atlético Mineiro e em casa contra o próprio Santos, que é clássico. Tem um né? clássico. Então, extremamente importante o jogo de hoje para o Internacional, pelo menos se monopolizar na briga ali, deixar Tem que entre continuar. Palmeiras e Inter, tirar um pouquinho o Flamengo, até porque o Flamengo, na minha visão, não tem tanto punch assim para conseguir alcançar, quem sabe, o Palmeiras ou o próprio Internacional. Né? E já ficou, eu acho que já ficou, inclusive, entre Inter e Palmeiras. Porque o Inter já perdeu muito ponto, né? Não dá mais pra perder ponto. Já perdeu contra times que não tinha como, que pelo menos o empate era necessário e acabou perdendo os jogos. Levantamento. O Inter peca contra os pequenos. Isso é muito ruim para um time que está lutando para título.
Claro que a gente não pode reclamar aqui da campanha que o Inter fez Sim. esse ano, né? Ninguém imaginava, né? O time que Campanha se voltou. espetacular. Agora, não pode perder ponto contra pequenos como o Inter vem perdendo ultimamente. E na próxima rodada, esqueci de dizer, né? Tem Flamengo e Palmeiras. Uhum. Ou seja, Ali vai... qualquer resultado aqui vai ser bom pro Internacional. Porque se o Palmeiras ganha do Flamengo, já tira o Flamengo da briga e já deixa o Inter. Caso o Flamengo ganhe do Palmeiras, o Inter pode encostar no próprio Palmeiras, né? E o Inter fazendo um bom jogo contra o Santos também. Aí sim, né? Aí continua. Aí continua, óbvio, continua essa briga muito boa que é entre Palmeiras, entre o próprio Inter, né? Mas enfim, você acha que ainda, colocando isso como parâmetro, o que pode ameaçar mais o Inter? Será que é realmente só o Gabigol? Ou tem alguém mais que pode fazer uma frentezinha, uma menção ao time do Inter? Só a gente sabe que o jogador mais perigoso do Santos é o Gabriel, né? Mas o Gabriel não pode jogar sozinho. É o artilheiro do campeonato, né? O Santos, ele tem um costume de usar muitos jogadores novos, né? Porém, esse time do Santos tem algumas carinhas aí que não são tão novas, assim como o próprio Carlos Sanches, né? Deu todo aquele imbróglio no Libertadores que foi inscrito irregularmente. Na minha visão, ele é o jogador mais importante que tem no Santos, cara. Mais importante, inclusive, que o próprio Gabigol. Porque ele cadencia o jogo. Cadencia o jogo, inclusive ele deixa o Gabigol na cara do gol. Uhum. Se não me engano, dos 14 gols do Gabriel, 8 ou 9 foram passes do Carlos Sanches, né? E ele é brigador, é uruguaio E brigador. o Santos tava com um problema de meio campo que fazia tempo, que o Renato não conseguia jogar no meio campo do Santos, já tava ficando um pouco velho, não tinha ninguém para substituir a altura, aí o Santos vai lá e traz o Carlos Sanches, né? Ele chegou, vestiu a camisa e representou total. Esses dias fez um golaço também. Sim, Nossa. sim. Fez uma Imagina. bela Copa do Mundo também, né? O Sanches, tanto que depois acabou no Santos. E tem aí também, tá voltando, o Brian Ruiz não tá voltando? Mas o Brian Ruiz é figurinha fora do baralho, pode ter certeza. É, O cara porque tá fora do ele baralho. veio para ser o 10, fez partidas mais ou menos, acabou se machucando, ficando fora. E aí, num time que está se firmando, que você tem peças, como o próprio Inter, que agora tem peças que estão se firmando, né? Outras não vão entrar no lugar. Algumas outras que poderiam ficar estão saindo para dar espaço, no caso do Inter, ao próprio D'Alessandro. Cara, Que foi muito bem. Que foi muito bem, jogo. inclusive. pra tu ter uma noção, a imprensa de São Paulo, ela bate muito em cima do Brian Ruiz. Eu já ouvi de mais de um jornalista de fora do Rio Grande do Sul, de São Paulo, no Rio de Janeiro, dizendo que esse cara é jogador de futebol amador, velho. Que esse cara não tem a mínima condição de jogar no futebol brasileiro. Tá certo que ele foi um grande jogador ali da Costa Rica, né? Mas a seleção da Costa Rica, vamos É fraquíssimo. É fraquíssima. Não é jogador pra... Naquela campanha passada que fez tudo aquilo que fez na outra Copa ainda, ele tava nessa seleção? Vocês recordam? Mas naquela época ele tava numa fase diferente da carreira, né? Ele tava jogando no Sporting de Portugal. Se não me engano, era o vice-artilheiro na época do campeonato português. Era outra época, 4 anos a menos. Agora ele já tá com uma idade um pouquinho mais avançada, né? E ele não faz função de camisa 10, né? Vamos entrar na realidade que ele é atacante, né? Ele é camisa 9. Ele jogava com a camisa 10 na Costa Rica porque ele era o melhor jogador do time. Claro, e aí entra aquela coisa do melhor jogador jogar com a 10. Exatamente. Mas ele não é um camisa 10. E aí a gente entra naquela coisa que pra mim é um problema. Ser meia no Brasil. Jogar de camisa 10 de meia no Brasil é difícil. Porque às vezes você pega times limitados, que você não tem como ser aquele meia, sabe? Aquele 10. Aquela coisa assim, tipo, você pega... eu pego um Douglas da vida, por exemplo, um D'Alessandro da vida. Tem elencos bons, mas ainda assim não é o suprassumo de elenco. Então é difícil você pegar um Santos, por exemplo, assim, para ser o cara, você vai ser o meia, você vai assumir a responsabilidade. O meia, geralmente, ele assume a responsabilidade do time, né? Assim como o próprio D'Alessandro assume no Inter quando entra, voltou a assumir essa responsabilidade, que muita gente achava que não tinha mais. O Douglas hoje nem tanto, até porque o Douglas vem de um momento bem diferente. Mas agora você assumir a responsabilidade e dizer, olha, eu sou 10, é difícil, né? Vamos ver que é bem difícil, ainda mais com o pouco futebol que tem, né? O camisa 10... se criou sempre a ideia de que um camisa 10 joga sempre no ataque, né? Dificilmente a gente vê um camisa 10 marcando. A ideia que a gente tem é que o camisa 10 tem que decidir. Exatamente. Tem que entrar e decidir o jogo. Botar o cara na cara do gol, arranjar um chute de fora da área, alguma coisa do tipo. A qualidade técnica está nele. E hoje em dia você exige mais no meio campo do que isso, tu entende? O cara tem que voltar para marcar, o cara tem que ter noção de espaço, entende? Não pode estar toda hora no ataque, entendeu?
Isso dificulta muito a posição de camisa 10. Pode ver, o próprio Douglas está encontrando muita dificuldade para se encaixar de volta nesse time do Grêmio. Tanto é que eu digo que ele não tem lugar nesse time no time titular do Grêmio. No time reserva ali, que joga às vezes o Campeonato Brasileiro, até vai. Mas a gente vê ele jogando às vezes de atacante, né? O atacante tem que voltar para cobrir o que o Douglas não faz. E eu acho que hoje em dia no futebol não cabe mais isso. Você acha que é necessário que o camisa 10 também faça função de marcação? Com certeza. Claro, não só o camisa 10, porque eu acho que no futebol, não sei se exatamente no brasileiro, mas a gente tem percebido no futebol mundial que os jogadores estão mais atentos a isso, que eles têm que fazer, tipo, ser multifunção. Não adianta tu só atacar. Olha o Nico Lopes, ultimamente tem voltado a marcar. Quando que há uns 2 anos atrás a gente imaginaria Nico Lopes voltando a marcar? E ele tá fazendo essa função no Inter também. Tem voltado, ajudando os laterais. Então tem que criar, mas também acho que tem que ajudar. O próprio Pedro Rocha, que ele despontou no Grêmio depois que ele começou a voltar pra marcar. Que o Renato botou ele e disse, guri, tu vai ter que voltar pra marcar, tu vai ter que fazer coisa diferente. Entendeu? Tu vai ter que ocupar espaço, tu vai ter que acompanhar o lateral quando o lateral sobe. Senão vai ficar uma avenida ali. Tanto é que no lugar, quem não sabe, na época que ele fazia isso, o lateral do Grêmio era o Marcelo Oliveira, né? Então a função ali do Pedro Rocha era em dobro. Mas aí a gente chega num impasse. Vocês falaram em Nico Lopes e Pedro Rocha, 2 jogadores jovens e que ainda têm vitalidade para fazer esse tipo de função. Aí nós pegamos Douglas e D'Alessandro, jogadores que já não são tão mais jovens e são cascudos. Por exemplo, é mais difícil fazer um Douglas da vida voltar para marcar e o próprio D'Alessandro voltar para marcar, sabendo que também o D'Alessandro joga há um tempo. Né? Fica mais difícil de fazer esse cara sendo fundamental como é hoje, voltar para marcar. O D'Alessandro, ultimamente, ele entra também, ele faz até função de falso 9. Né? Pelo ritmo que ele tem hoje, por não ser mais aquele D'Alessandro que era quando chegou. E aí como é que você faz isso num time, por exemplo, com um Douglas e um D'Alessandro? Não tem mais perna, mas é fundamental no time. Aí a gente fica contra a parede, né? Pra poder dizer assim, você precisa voltar para marcar. É fundamental em que ponto, Maurício? Dentro de campo ou fora? Pois é, mas hoje ele se mostra um cara um pouco mais fundamental do que já foi. Até porque o Vitor mesmo dizia aqui pra mim que ele achava que o D'Alessandro não tinha aceitado o banco numa boa. Eu acho que sim. Eu acho que pelo estilo de liderança dele, sim. Ele aceitou o banco na boa, viu que não era a hora dele e esperou. Mas foi meio à força, né? Meio à força, claro, a saída dele de campo. Mas ele aceitou. E aí o tempo passou, o Patrick começou a cair de rendimento, ele foi entrando sob a hora dele. E hoje, a torcida que tanto queria que saísse, hoje quer que entre, quer que fique. Será que a gente não entra meio num impasse nessa discussão que a gente Carinho, o que tu acha? Não, mas ele ainda não tem, né? No jogo contra o São Paulo ele saiu de titular, mas ele jogou quase os 90, mas não jogou o jogo inteiro. Então, não sei se ele teria ainda o pique, como a gente comentou essa questão, né? Um jogador mais velho e tudo mais, não tem o pique para jogar os 90 minutos. Se sai jogando... Não sei, acho que hoje eles fazem sair jogando sim, mas mesmo... É difícil a gente comentar, porque como a gente falou, a questão do Nico Lopes e do Pedro Rocha são, como tu comentou, são jogadores rápidos e tem vitalidade para isso. Jogam nas pontas, né? Jogam nas pontas, não jogam centrais. Centralizado. E o D'Alessandro central, de repente ele corre menos em campo, mas isso ele consegue tirar do lado técnico, sabe? Tipo, ele não tem tanto... Ele compensa, né? Isso que eu quis dizer, exato, compensa. Ele não tem tanto a questão, tipo, de locomoção, de repente não se movimenta tanto em campo, mas ele tira desse lado, tipo, a parte técnica, coloca um passe, vira a bola de um lado pro outro, tipo, numa facilidade que talvez os outros jogadores mais jovens ainda não têm. Vocês lembram do Pirlo no final de carreira? O Pirlo começou sendo meia, né? Jogava lá na frente. Pirlo era volante. E depois chegou... Começou a carreira de volante, e no camisa final 8. No final da carreira ele voltou pra volância, né? Jogava inclusive lá atrás, na frente da zaga. Sim. Aquele cara que tinha a vastidão do campo toda à sua frente. Mas também o Pirlo, quando domina a bola... O passe... É açucarado, é redondo. O meio campo hoje do Inter vai ter Dourado, D'Alessandro, Edenilson e Patrick. Então, Patrick e D'Alessandro jogando juntos... Não sei se vai. A gente já viu dar certo, né? Sim. A gente já viu dar certo, mas... O Odair vai jogar no mesmo esquema de sempre, no 4-1-4-1? Aqui tá um 4-5-1, né? Porque... Mas pode-se dizer que sim. Uma variação, né? Deixando só o Dourado na frente da casinha. Exatamente, porque o Edenilson tá mais como meia, não como volante, né? Sim, então eu acho que o Dourado é o homem de fechar a porta mesmo. É o desarmador, é o cara que... né? Aí ele faz aquela linha grande na frente e o Damião.
faz a função de centroavante, né? Que inclusive fez um belo de um jogo, né? Sim. Até porque os laterais do Inter, de repente, não precisa ser outro volante, porque os laterais do Inter têm ajudado bastante também. Eles sobem, mas tem... Vamos ver. Vai ser... E o jogo, acho que vai ser um jogo mais solto, tipo, mais leve. Vai ser jogo bom, os dois times vão deixar jogar. É diferente, não vai ser retrancado. É a característica dos dois times, né? Mas não sei te dizer, não, porque os times do Cuca, quando eles vêm jogar aqui no Sul, é complicado, porque o Cuca conhece muito como é que funciona aqui, né? O próprio Beira-Rio, o próprio Estádio Olímpico, agora a Arena do Grêmio, ele tem conhecimento de causa ali. Não sei se o Santos vai se abrir tanto assim, mas o time do Santos propicia isso, né? O DNA que o Santos, do Santos é assim. Joga muito à frente. Sim. O time do Santos não tem muito a perder também, né? Tipo, eles estão ali no meio da tabela, não sei. Eles estão exata. Se eles ganharem, Karine, eles ficam, se não me engano, a 1 ponto do G6. Do G6. Porque daí o Santos encosta no Atlético Mineiro, né? Sim. É isso aí, o Santos tem 42, se ganhar vai a 45, fica um pontinho aí do Atlético Mineiro. Mas aí depende dos outros resultados, né? Ou não? É que esse é o último jogo, né? Esse fecha a rodada. Hoje fecha a rodada. Pois é. Aí a gente falando de jogadores aqui, jogadores assim, a gente sabe que para se manter um time interessante, os companheiros eles têm que ajudar. Aí eu quero fazer uma pergunta para a Carol, que ela tá quietinha hoje, quero fazer uma pergunta para ela. Em relação a isso mesmo, antes da gente passar pro Juventude, eu li uma matéria hoje que tem tudo a ver, que a gente pode fazer um link com isso, é em relação à reclamação do São Paulo com o Sidão. Às vezes, os companheiros eles acabam cobrindo. A gente errou, todo mundo errou. Ali no São Paulo não tem mais isso. E, inclusive, a matéria foi bem incisiva. Os companheiros e a própria direção de São Paulo está descontente com o Sidão. Eles não estão gostando do trabalho. Ou seja, ele errou, foi um erro individual dele. Ou seja, quando começa assim, a coisa não funciona bem. É quando começam a apontar os dedos. O que você acha disso, Carol? Você que analisa sempre um Juventude que sofre disso às vezes. Mas até o Diego Alves ontem estavam falando sobre o caso dele e o Flamengo, que ele não aceita ficar no banco. Eu acho que não importa se é o Cacilhas, sabe? Se a fase não é boa, não adianta, tem que aguentar, né? Ou melhora ou chora. Fazer o quê? Tem que trabalhar pra merecer a titularidade, né? Exatamente, não adianta... Exatamente, não tem essa. Né? E virou uma coisa de frufru isso aí que, nossa, a gente não tem... A gente não consegue mensurar esse isso. Esse caso aí que a Carol citou do Diego Alves é beira ao ridículo isso aí, né? Ele teria dito para a comissão técnica que ele não aceitava ser reserva do Jean, não, o Jean é o que substituiu o Sidão. Reserva do César. Do César. Que é um goleiro que vem da base, tá mais de 7 anos no Flamengo. Ou seja, trabalhando pra caramba. Trabalhando pra caramba. Ano passado era ele que tava no gol do Flamengo. E também não adianta ser um monstro no treino se dentro de campo no jogo que tá valendo não demonstra a mesma coisa. Exatamente. E aí, claro, quando a coisa começa a ficar meio abalada dentro de campo, que o teu companheiro começa a dizer não foi todo mundo que perdeu, foi um erro individual que causou a partida, meu amigo, aí não tem o que segurar mais, né? Tanto que o Aguirre substituiu o Sidão no jogo contra o Inter mesmo, né? Sim. Foi no jogo contra o Inter, o cara tá falhando e os companheiros já não bancam mais. E aí se você deixa de bancar certas coisas, aí tá na hora de trocar, realmente tá na hora de trocar. Agora isso do Diego Alves aí é complicado, né? Eu acho que no caso do São Paulo a gente ainda sofre muito porque eles têm muito a imagem do Rogério Ceni, né? Foi um E a cara... torcida também não gosta do Sidão, né? A torcida já quer. Então tem que ser um costas. cara muito o próprio bom Jean, que substituiu ele no início do ano, ele foi contratado para ser titular do São Paulo. O Jean fez uma campanha excepcional no Bahia no passado. É o camisa 1 do time. O camisa 1 é dele. Sim. E o Sidão perdeu espaço, cara. Infelizmente, perdeu espaço. Eu acho que, assim, quando um time começa a culpar o goleiro por causa de derrota, não sei te dizer se isso tá correto, não, cara. Acho que não passa pelo goleiro. Quando alguém perde, não passa pelo goleiro. Pode ter certeza. A não ser que o goleiro tenha tomado um frango homérico, assim, aos 49 do segundo tempo, quando o jogo tá 0-0. Mas passando disso, não tem como culpar um goleiro. Aliás, não tem como culpar um jogador só. Sabe por que eu digo isso? Porque você vê que é nítido. O time não tem mais confiança no cara. A bola tá chegando perto dele, em vez de deixar pro goleiro pegar, chega dando bicão, sabe? Aquele chutão, aquela coisa assim. Vamos chegar o Bressan na zaga do Grêmio. Porque aí não tem mais o que fazer. É o Bressan na zaga do Grêmio. Já que o nosso último integrante chegou para concluir a mesa aqui,
Fala um pouquinho do Sidão, o que você acha do Sidão? Tem que sair mesmo o Sidão de São Paulo? Não, olha que pergunta boa que eu Já te fiz. saiu, né? Essa aí é bem bacana pra te responder. O Sidão? Fala do Sidão, cara. Você gosta do Sidão ou não? Eu não gosto do Sidão, mas... cara, isso aí depende da avaliação interna lá. De repente ele só tá num mau momento. Não sei, no Botafogo ele não ia tão mal. Pois ele é, não no tava tão mal assim. Botafogo, né? No Botafogo, que é um time tecnicamente muito inferior ao São Paulo. Ou seja, ele era exposto muito mais no Botafogo Exato. do que no São Paulo. A pressão pega, eu acho, sabe? Por ser um time, talvez, uma camisa um pouco mais pesada hoje. Mas a pressão no Botafogo na época que ele tava lá era grande também. E os salários não estavam em dia. Sim. Tinha jogador pedindo pra sair. Quem não lembra, ele teve que substituir o Jefferson, né? E tanto que foi pela campanha que fez que chegou no São Paulo. Uma coisa que eu tenho medo desse tipo de goleiro é que são os goleiros conhecidos por usarem bem os pés, né? E, cara... A gente sabe, Vitor, que tu não gosta de goleiro que joga com os pés. Mas goleiro não tem que jogar com o pé, né, gente? O goleiro tem que jogar com a mão. Assim, tu pode usar pode saber jogar com o pé, mas isso tem que ser um adicional, não é alguma coisa... Recurso, recurso a mais. Não, mas é primeiro tem que Exato. fazer o básico, né? Por exemplo, tu nunca vai ver um atacante ser titular de um time porque ele joga bem com as mãos, por exemplo. Que ele é um bom goleiro. Ele pode substituir o goleiro quando precisar, daí vamos botar ele de titular. Quando vai todo mundo, chega na cota de expulsão, Vamos ou botar machucado, daí o cara vai... Ele vai bem com a pênalti. mão, vai pro gol. Vai pro gol. É complicado isso. complicado, Né? É né? complicado. Tanto que a Carol coloca ali é certo, né? Tá na hora de sair. Se o cara começa a pecar muito ali e o próprio time já não tem mais confiança no cara... mas tem que cuidar. Esse negócio do Sidão não dá pra culpar só ele por causa da fase do time, Sim, assim. foi o que a gente comentou. O Sidão, na verdade, a temporada inteira esteve mal. Agora que vão resolver tirar ele porque o time tá mal. Essas avaliações. Se tirarem ele lá, é um aviso de que ele não volta mais. E sabe por que eu falei isso? Porque eu tava comentando com eles antes de você chegar, bem na hora que você entrou, que eu li uma matéria hoje no Globo Esporte falando que os companheiros não têm mais confiança no Sidão. Que sabe aquela coisa quando perde, você dá entrevista, perdeu todo mundo? Isso aí é típico de jornalismo que o cara quer se aproveitar do momento. Agora que eles não têm mais confiança. O Sidão sempre teve assim, agora eles não têm mais confiança. Pra quem não lembra, quando o São Paulo era líder do campeonato, o goleiro era o Sidão. Eles já estavam, a torcida já pediu o Jean naquela época já. Então, pra mim, isso aí é o cara que fez essa matéria quis se aproveitar. Que nem eu disse, o Jean foi contratado no início do ano pra ser titular do São Paulo. Foi um pedido, inclusive, do Diego Aguirre. E aí houve essa insistência aí também. E como você falou, se sair agora, dificilmente volta, né? Não volta porque tu tá testando que é um cara que não serve, tu tá jogando a culpa no cara. Tu tá jogando a culpa nele. A culpa Isso total. que eu digo que é totalmente errado tu fazer isso. Num esporte que tu tem 11 de cada lado, tu não pode culpar um só, cara. E os caras Não têm uma pode. defesa com Arboleda e Anderson Martins. Vamos dar uma segurada antes de culpar o goleiro só, né? Pois é, aí fica fácil apontar o dedo, né? Rodrigo Caio jogando de lateral. O Anderson Martins contra o Diego Inter. Aguirre. O Anderson Martins contra o Inter. Bom, Não, o Damião só não vergonhoso. deitou na cama dele porque não deu tempo, né? Vergonhoso. A comparação foi boa. Fica fácil, né? Fica fácil apontar o dedo depois que não... Mas aí o pior é pelo próprio companheiro mesmo. Não tá jogando bem, dentro do vestiário também não tá bacana. E é como a gente comentou lá fora do ar, né? Aí acontecem as coisas lá dentro, quem é que paga? O treinador. Acontece lá dentro todo aquele fuzuê e quem é que paga depois? É o treinador, que muitas vezes pode não ter culpa do que tá acontecendo lá. Mas, Maurício, numa fábrica, quando dá problema num setor, quem que é cobrado? O chefe. O funcionário ou o chefe de setor? O chefe, na grandíssima maioria das vezes, né? O chefe do setor. Tem que cobrar alguém. Mas é injusto isso, né? Tu vai cobrar o cacique, tu não vai cobrar o índio, né? É questão cultural do país. Do futebol brasileiro. Em todos os setores são assim. É a mesma coisa. Há um tempo atrás eu pensava que o técnico não... é muito... Eu acho muito achava muito antiético o clube demitir o técnico depois de tantos dias. Mas, cara, a gente tá cansado de ver técnico aí em um mês pedir demissão pra ir treinar outro clube. Olha o que fez o Claudinei Oliveira aí com o Paraná, o Guto Ferreira no Bahia. Então, cara, isso aí é tipo de coisa que eu não cobro mais. No Atlético Mineiro, que os caras demitiram o Thiago Largue às 2h, às 2h30 já tava o Leverkusen ali. Mas isso aí eu não... entrevista coletiva. Mas isso aí eu não vou mais cobrar. Uma vez eu ficava... isso aí até
falta de coerência e tudo mais, não vou mais cobrar, porque do outro lado acontece também. Os técnicos também deixam o cargo como se eles receberem uma proposta melhor, já era, entendeu? Então... E uma coisa acaba levando a outra, porque o treinador pensa assim, daqui a pouco se eu caio numa sequência aí de 5 jogos sem vitória, os caras pegam e me trocam aí como se eu fosse um Zé Ninguém. Aí pinta uma proposta melhor, o que eu vou fazer? Vou embora. E sempre pinta uma proposta, né? Dificilmente hoje o cara fica sem trabalhar. Ou ele vai pra B, pra C, pra D, enfim. O Julinho não vi mais aparecer por aí. O Julinho e Celso Roth vão montar um curso. Pois é. O Julinho e o Celso Roth não querem mais treinar, né? Não querem mais. Mas o Celso Roth tem mais mercado que o Julinho Camargo, né? Sim. É que o Celso Roth treinou times mais maiores. precisos. O Celso Roth foi o responsável pelo Libertadores do Inter? Não, óbvio que não. Não foi, né? Óbvio que Foi não. responsável pelo que aconteceu lá contra um time da África. Isso ele foi bastante Contra o responsável. Mazembe ele foi responsável. Aí pode-se dizer que sim. Olha, nem colocaria esse título na minha gaveta, lá na minha estante, tá lá. porque, pelo amor, né? O Fossati agradece, né? Deve estar feliz da vida. É verdade, coitado. Né? Faltando um minuto e pouquinho pra gente ir pro intervalo, tem alguma novidade do Clube do Povo lá, do Grenado do Povo? E o técnico já faz 6 anos que É é na isso aí, semana boa- que vem, boa é na semana que pergunta. vem, é na semana que vem. Boa pergunta. Não, quem é que tá falando que era na semana que vem? Você- Faz vários dias que era daqui a 2 Daqui a- semanas vamos ter um técnico. Tá dando curva de rio aqui? Faz um mês já. Não, Nós vamos ter um Mas eu técnico acho que e já vocês tem, vão se Carol. espantar. Eu acho Não, que já o tem. que- É o tal do pingo lá que ninguém nunca nem viu. A realidade é que já tem, óbvio, ninguém tá esperando pra... Nós estamos. O pessoal internamente tem já, mas não vai falar, até porque a temporada pro Caxias só começa em dezembro, falta um mês ainda. Só responde Nossa, se é falta um- um mês, Vitor. Sim. Falta Só um mês, responde se é um vai demorar daqueles- um mês pra Tu anunciar. acha que já não tinha que ter um nome, pelo menos? Mas eles têm, quem não tem são vocês, cara. Exatamente. Só me responde uma. É, Só exatamente. uma. Chamando a gente de É um daqueles desinformado. 3 que a Rádio Caxias cogitou? Se for não sei, é porque é. Se for não ser, porque sei que... Se for não sei, é pra Não tem como dibrar. escapar. Já tá certo que é. Não, Já tá certo. A princípio é, mas, cara, eu na verdade, eu sei que a rádio Hashtag sabe mais vem que a Julinho. gente lá de dentro, então... fala aí. Hashtag o quê, cara? Vem, Julinho. É uma boa. Olha o nome que tá cogitado aí. Já tem um nome bem forte aí. Claro é o que nome tem, do- eles já estão discutindo jogadores, já tem jogadores, mas não Sim. vai falar. Até dezembro, até a primeira semana de dezembro tá Mas vai ser o Pingo, pra né? iniciar o... Eu Olha, aposto vintão Pode nesse. ser o pingo, pode ser a chuva, o sol, cara. Daqui um mês tu vai... Imprensa dominadora em cima de um assessor de imprensa. Vê como é que é? É complicado, né? Tem que Vai ser que cola, né? Aqui sabe mais, ó. Tá. Aqui sabe mais que A a gente, força pode ter do crachá. certeza. Pode ter Força certeza. do crachá. Bom, 6 horas e 57, 58 e nós vamos pro intervalo e já voltamos. Muito bem, 7 horas, 3 minutos, voltamos e agora nós vamos atualizar as informações lá do Alfredo Jaconi. Vamos falar um pouquinho do Juventude, que terceira derrota consecutiva, as coisas não estão boas por lá. Vai com Carol calma aí. Freitas, e aí? Veio de uma virada, assim, eu não sei como descrever aquela virada, aquela derrota por 5-3, assisti todo o Achei que jogo. nós nem ia falar disso. Nós precisamos falar. Faz tanto tempo. Infelizmente, a gente Não, Eu precisa já falar. esqueci. Nem me Eu, lembro não, mais. eu assisti o jogo e não sei como aquilo foi acontecer. Tava jogando bem e acabou tomando 5. Não sei como aconteceu. E claro, depois essa derrota pro Vila Nova. Como é que você tá avaliando isso, enxergando tudo isso? Será que o Juventude já se convenceu da Série C? Eu faço das palavras do Marcos Vaz as minhas, depois que acabou o jogo. Quem perde desse jeito, ó, tá no caminho É só já botar da o Série boné. C, deu. Acaba. Não tem Não o que tem, fazer. não tem explicação. Um time que tá ganhando de 2-0 dentro de casa, jogando bem, vai pro intervalo e volta com que mentalidade pra tomar 5 gols em 45 minutos? É inexplicável, não tem. Nem se a defesa falhar muito, não tem explicação pra isso. Acomodado, o Juventude é acomodado, não tem vontade. Tira 2, 3 peças lá, o Denner, que a torcida fala mal quando o Juventude perde, mas quando joga bem idolatra, Mas o Denner mas é o melhor jogador mas desse é o que eu ia time, né? dizer. Mas ele é o único, um dos únicos, pra não ser injusta, que tem vontade, que corre independente de estar 5-3 ou 1-0, sabe? Então, engolir tudo que fala, porque tá complicado. Eu acho que não tem mais volta, agora acabou. Nem o próprio Vink salva. Time que agora. ganha 10, eu tava olhando hoje,
A Rádio Caxias falou que faz um ano que o Gilmar saiu do Juventude. Desde que o Gilmar saiu, a Juventude ganhou 10 jogos. Em um ano, 10 jogos. Isso é um absurdo. Um time que ganhou 10 jogos vai ganhar 5 agora. E teve bastante Imagina, treinador é. entre esse período, né? Entre o Gilmar e até agora. Teve o Zago, o Angonense que ficou um jogo de interino, o Julinho Camargo e agora o Vink. É bastante gente. Tá tudo... A maré tá conspirando a favor do rebaixamento. Juventude, todos os adversários colaboram e perdem e o Juventude não consegue Pois fazer é, a isso sua que eu ia parte. dizer. Não adianta. O Juventude tem muita sorte. A situação podia Não estar adianta. bem pior. Exato. Todos os adversários conseguem perder, daí falta só o Juventude O ganhar. próprio Vai lá e Sampaio perde. Corrêa foi perder em casa pro Londrina. O Paysandu tudo bem, perdeu pro Fortaleza em casa, né? O Fortaleza jogando no Castelão, um resultado extremamente aceitável. Fez gol nos acréscimos. É. Né? Ainda mais que era jogo comemorativo dos 100 anos do Fortaleza e Mas- tudo mais. Tipo, o Boa Esporte parecia tão distante, já tá 3 pontos. 3 só, né? pontos. Juventude é capaz de conseguir ser rebaixado como lanterna, o maior vexame. Exatamente, porque se o Boa Esporte ganha, o E Juventude tem- perde, é a mas mesma e- pontuação, mas em critério de desempate, o Boa Esporte está melhor que o Juventude. Não tem Juventude e Boa ainda? Não. Não. Tem Juventude e Sampaio agora, daí depois Juventude e Brasil, e daí depois Juventude e CRB. esses 2 jogos, cara. Porque são diretos, esses É, 2 com o jogos Brasil. decide, cara. Isso são 2 jogos em casa, né? Esses 2 jogos decidem. em casa e depois E com um o CRB com o fora. CRB. Cara, eu Só que acho- daí se perder um desses dois, ou o Sampaio Correia ou o Brasil de Pelotas, vai quando jogar contra o CRB já Eu morto. acho que aquele Não contra o tem chance. CRB já... Não E o tem CRB nenhum jogo tá com jogado. 35, né? Sim, tem 3 a Mas mais esse que jogo com o Juventude. CRB é o típico jogo que os caras já vão arrumar desculpa antes, né? Que é lá, longe, porque é calor, é Desgastante. desgastante. Então esse aí tu... Agora os 2 em casa... E o Brasil é 15º com 37 pontos. Sim. Juventude tá O Brasil 11º com vai se 32. salvar jogando contra o Juventude. Vai ser, o jogo... O pior de tudo é que o Juventude, mesmo tendo uma pontuação bem favorável ainda pra sair, o Juventude, ele não sai, por exemplo, se der tudo certo, ele ganhando e os outros perdendo, ele ainda não sai. Ele precisa de 2 rodadas, né, pra sair. Essa que eu acho que é a o pior. confronto direto contra o CRB seria decisivo se o Juventude conseguisse ganhar de alguém, É. né? Quando você Não começa ganha. a depender muito de outros resultados, faltando pouquíssimas rodadas, aí complica muito a situação. E o critério de desempate, né, tu percebe que tem 3 times com 32, o Juventude dos 3 times é o pior. Não, em critério de desempate tu pode esquecer. Então, por A exemplo, Juventude precisa então- de ponto. Então, por De exemplo, pontuação, cara. não é nem 2 rodadas, precisa de 3, porque tu vai empatar em 2 com o número de pontos e precisa passar Num, na outra. num confronto direto, né? Tá complicada a situação. A gente falava lá no começo, lembra quando foi anunciado o Vink? A gente ficou um tempão até discutindo que precisa de tempo para trabalhar, deixar o cara trabalhar um pouquinho para desenvolver aquilo que ele pensa. E também nós não vamos jogar pedra no cara também. Não é por aí que funciona. Eu continuo achando que o Vink é um dos menores culpados. Dá pra ver na entrevista dele, Por tudo que sabe... ele me bota o Newton de titular, então? Só me explica. Mas tu queria que ele colocasse quem? O O Bertotto Pará, improvisado? óbvio. O Pará, Mas o Pará óbvio. tava machucado, voltou agora. O Pará com o pé nas costas é melhor que o Newton. 2 gols que o Juventude tomou ali do Goiás, pode ter certeza, pode botar na conta do Newton. Aquele gol de escanteio, pelo amor O de Gilberto Deus. Júnior falou uma coisa na Pelo amor de narração e é Deus. verdade. O Newton é um cara muito... Irresponsável, Não, ele displicente. é arrogante, ele acha que é o... Ele consegue jogar com efeito suspensivo e ainda consegue tomar o 3º Diz cartão uma coisa, amarelo. o Juventude gastou dinheiro nessa brincadeira aí de... Provavelmente. isso aí é De graça não vem. espetacular, né, cara? De graça não vem. E outra, Aí né? era pra ele cumprir um jogo de suspensão contra o Vila Nova, aí o Juventude consegue um efeito suspensivo, ele joga, aí é suspenso, ou seja, agora ele tem 2 jogos pra cumprir. Um da suspensão e o outro do 3º cartão amarelo. E outra coisa, Qual que é a né? coerência nisso? O Vink fez a última modificação aos 44 do segundo tempo. Isso daí foi muito errado do Vink. Poxa. E ainda botou o Kemer, né? Que Um jogou atacante, botou aos muito bem 44 contra o minutos. Goiás. Que jogou muito bem. O Elias não tem capacidade pra ser titular em time nenhum. Como é que ele é titular no Juventude nas atuais circunstâncias? O cara perdendo um jogo decisivo fora de casa e ter mais uma substituição e esperar os 44, cara... ainda bem que ele botou o Kemer, porque se ele bota um cara mais vivido, o cara fala, não, tu tá de sacanagem, Tá né? brincando comigo. né? Porque, ó, é que nem dá pra ver o Felipão fazer isso com o Lucas Lima, cara. Uma hora dessas, o Lucas Lima vai se revoltar lá de uma maneira. É que o Felipão sabe, É que o sabe Felipão administrar. também, né? Porque Mas se assim, fosse cara- o Roger Machado da vida... Ontem foi de novo, cara. O Palmeiras ganhando, vai lá o Lucas Lima aos 45, lá aquecer. Só pra... Cara, O Tá cara vai atento. se tapando de nojo, né? Já são meio estrelinha, né? Aí o cara vai se recusando, já não quer mais saber disso, não quer mais saber daquilo. no caso do Juventude é um guri aí, tenho certeza que ele nem deu bola pra isso. Ele... Não, e outra, ele vendo o Daverson fazendo o que o Daverson faz de titular, né?
Ou seja, o cara no banco de reserva, vendo um titular fazendo só M. E o cara me bota aí nos 45 minutos do segundo tempo. O time tomando uma pressão danada do Ceará. É, complicado. Até aquele jogo ali, voltando um pouquinho, aquele jogo do 5x3 ali, eu fiquei muito de boca aberta, cara. Tava assistindo com meu pai, ele disse: o Juventude tá jogando bem pra caramba, o Juventude vai ganhar esse jogo. Vai ganhar ele lá. Podia ter goleado, só no primeiro tempo se o Lucas faz lá o terceiro, acabou. Jogando com bola pra frente, jogando rápido. Aquele gol que o Lucas... foi da melhor pra pior atuação do ano. Nossa, eu não acreditei naquilo. E não tomou 5 gols no segundo tempo, tomou 5 gols em 38, 39 minutos, não foi o segundo tempo inteiro. Foi apagão geral. Porque eu não assisti o jogo, mas eu fui ver os melhores momentos depois. O Juventude tomou o primeiro gol só aos 13, 14, eu não me lembro. Sim, mas daí era só chutar que era gol, né? Chutava, era gol, entrava. Era uma coisa inacreditável. O quinto ainda dá pra... E aí, você é obrigado a ver o Juventude jogando bem e na narração, o Goiás, um timaço da Série B. Mas faça-me o favor, Dani, que o Goiás é um drible que o Mikael tomou... Eu nem vou chamar de drible, o cara só puxou a bola pro lado. Aquele lance do quarto gol foi um negócio inacreditável. Na várzea não acontece. Mas é quase várzea. Olha... Não fala. O elenco do Juventude é quase uma várzea. Lamentável. Como é que é aquela Copa aqui que tem em Caxias, Copa União? Futebol amador. Isso aí não acontece, hein? Isso aí não é várzea. Isso é futebol amador. Isso aí não acontece. Agora você pega um time jogando bem, o treinador em casa, empolgado, com o time jogando bem, ele deve estar pensando o seguinte: nossa, a gente está conseguindo colocar em prática aquilo que a gente vinha desempenhando nos treinos e tal. 2-0, não tem mais, né? Despencando uma água danada, agora não tem mais. Vamos administrar. E aquele foi o último jogo que o Juventude botou uma torcida razoável. No próximo, agora eu tava olhando o serviço de jogo, 10 pila, quando o Sampaio correr, não vai ninguém. Nossa, muito... Se der 3 mil, agradeço, porque não vai ninguém. Eu sei por experiência pra vocês, não fazem ideia do que dá prejuízo colocar ingresso a 10 pila. Pode ficar lindo pra torcida, mas dá um prejuízo que vocês não têm noção. Há um prejuízo. Ainda o Alfredo Jaconi tem uma vantagem em relação ao Centenário, que ele tem bem menos portões. Ele tem bastante portões, mas que são abertos diante de jogo, são bem menos que o Centenário. Não tem essa opção de não abrir. O Centenário tem que abrir tudo que é portão, porque tem muita categoria de sócio, é uma confusão. Sim. Mas e aí tem que contratar segurança, contratar um monte de gente. No fim acaba sendo despesa, né, Vitor? Olha... O que era pra ser uma renda pro clube acaba sendo uma... E ainda mais uma fase dessa, porque é R$10, mas daí a torcida não vai, mesmo sendo barata. Aí, bom, aí não tem o que segure, né? A torcida não vai, porque quem vai de verdade, mesmo estando nessa situação lixo, aí é sócio. Quem paga ingresso não é sócio, não vai nem só vai quando o Juventude enfrenta São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio. E já teve um jogo já que foi ingresso assim também, não deu uma galera. Sim, o antes do Londrina. Londrina não vai ninguém quase. E era a mesma promoção, 10 pila. E daí naquele jogo ali, o último... Não, esse do Londrina estavam até dando ingresso aqui. Lembra que a gente passou ali? Eu e a Karine passamos ali em cima, eles estavam dando ingresso. Ação aqui, não. Não tinha 10 mil. Não tem? Fase é ruim, só vai os de verdade. Os moda não vão. E daí não enche estádio. Nem com ingresso dado. Mas te dizer que nessa fase, Carol, é até bom que os modinhas não vão, porque os caras que vão pra vaiar também... Mas exatamente como uma amiga minha disse. Em nada, tem que fazer um gol logo, porque se não faz gol, daí os caras começam a vaiar, nunca vem no estádio, daí os caras ficam mais pressionados. Daí, olha... Uma coisa leva a outra, não adianta. Isso que o Vink entrou no Juventude agora há pouco. Agora, pensa se ele tivesse há mais tempo. É o típico jogo de pedir demissão. Que geralmente o treinador, se ele não tem um pouco de culhão, ele pode passar. Se não me engano, o aproveitamento do Vink no Juventude... Ele tem uma vitória só. Tá beirando ali os 20, 30% de aproveitamento, cara. É muito pouco, né? Muito pouco. Eu espero que ele não peça demissão. E nem demitam ele. Porque senão no ano que vem no Gauchão, o Juventude vai fazer um Gauchão assim, Troca a presidência do Juventude, troca, né? Troca. Quando que tem eleição? Não tem, mas... Provavelmente o Tonieto é uma peça pra partir. Se o Juventude saiu, vai pedir. Mas daí caiu o Biglia, Não, daí o Biglia é capaz de ser presidente. Daí a coisa fica pior do que já tá. A escolha do presidente vai dizer tudo sobre a continuação ou não do Vink. Flávio Campos também, pelo amor de Deus, né? Flávio Campos é um que não larga também. Flávio Campos. Não larga o osso, né? Não larga. Pega o boné e vai, né? A torcida leva cartaz, tchau Biglia, tchau Flávio, faz protesto e ele nem tão. É capaz de um deles assumir a presidência ainda, virar uma várzea. Fazer um cartaz contra. Estão ganhando deles, né? Então. Estão ganhando deles, então. Tem que ter o seu toque de recolher, né, cara? Tem que ter noção. Tem que ter o bom senso do futebol e dizer, não preciso mais, né? Não tenho mais como estar aqui, né? Ainda mais o Flávio Campos, que fez uma história com o Juventude sensacional, e daí depois isso acontecer é um absurdo, sabe?
É inaceitável. Responder torcedores do jeito que ele responde. Não, e aí ele responde o torcedor dessa maneira, mas agora não querem mais dar entrevista. É isso que não dá pra ninguém dá entender. entrevista, acho ridículo. Agora, meu Deus, a culpa a gente já achou de quem que é. É da rádio, do jornal, estão aí, ó. Eles não têm culpa. Ninguém tem culpa, porque são os únicos que não dão a cara a tapa. Flávio Campos, Dionísio Biliga. O Tonieto nem dava entrevista antes, mas agora dá menos ainda, né? Pra rádio Então- não dá. Isso é uma diferença que o Caxias tem, cara, que podem falar mal do Zé, a questão de contratação do Sete e tudo mais, mas tem uma coisa que ele não faz, é esse tipo de coisa aí. Ele é um cara que vai em entrevista, independente do jogo, independente da situação. É que querendo ou não, né, quem tá do lado do Juventude realmente tem que se ver nos momentos ruins, né? Porque a rádio Caxias acompanha o Juventude em qualquer lugar que o Juventude vai jogar, né? Pode ter certeza. E ano que vem, se o Juventude cair pra Série C, não tem pay-per-view, cara. Não vai ter tanta RBS, não vai ter tanta Globo em cima. Aí eles e vão vir chorar, Aí eles vão pedir pra dar É isso entrevista. aí. Entendeu? aí vão chorar, vão querer troca de Aí permuta. Aí quando estão bem e simplesmente ignoram. Porque aí quando se perde um direito com veículos grandes, você não tem como justificar de forma tão fácil, né? Que vai aparecer na mídia de forma tão fácil, aí você se obriga a ter que fazer alguma coisa Vai apelar pra mídia pra local. falar. Vocês lembram do Inter na Série B? Que era só o vice que dava entrevista? Mas de jeito nenhum o presidente dava entrevista, era só o vice, né, amargando aquilo nas costas, né? Independente se é o Inter ou quem for, mas o presidente nunca dava entrevista. Poxa, você é presidente do clube, caramba. Faz uma forcinha, né, pra te poder... Não, mas aí tudo bem. Aí é uma coisa que não era assim, não era no sentido assim de que o presidente sempre deu entrevista e aí o Inter começou a decair e ele não deu mais. Ele Não nunca era deu assim, entrevista. ele nunca deu. No Juventude tá sendo assim. No Juventude, o Biglia dava Entendeu? entrevista, dizia que a É culpa era isso aí. sempre de algum ou de outro. O Julinho dava entrevista e dizia que era tudo culpa da imprensa, que fazia a cabeça da torcida pra ir contra ele. Sim, pô, Pelo amor de Deus, um absurdo maior que o outro. E só piora. Essa E é a a tendência é diferença. sempre piorar. Essa é a diferença de Inter e Juventude, assim, não. Os caras escolhem um momento que querem aparecer. Então, E aí tem aquela coisa do momento e tem um cara aí que escolhe quando ele quer colocar o jogador, inclusive escolhe até demais, né? Por que o Renato insiste tanto com o Marcelo Oliveira? cara, é uma coisa assim que eu acho tão fácil de responder que eu acho... Botando o Juninho Capixaba de ponta Não, ainda. cara, eu acho muito fácil de responder e que é difícil as pessoas entenderem. Então E olha que faz 2 anos que o Renato tá aí, Então, por 2 favor. anos, o mesmo método de trabalho e 2 anos que as pessoas ainda não entendem. Primeira coisa, Tá. quando tiver 30 atletas no grupo, o Renato vai usar os 30. Tá. Isso é uma maneira dele administrar o grupo. Isso é uma maneira de não ter briga, não ter... Era o problema que o Roger tinha no Palmeiras, era o problema que o Roger tinha no Grêmio. É esse tipo de coisa. Então, até que Marcelo Oliveira e Bressan tiverem no Grêmio, ele vai botar pra jogar. Não tenho dúvida. E o único jeito dele botar pra jogar em que jogo que é? É nesse tipo de jogo aí que não vai... Vamos ver se amanhã o Marcelo Oliveira vai estar. Vai estar? Não. Não vai estar. Isso responde muita coisa, entendeu? Glória a Deus. Cara, é uma maneira do Renato trabalhar, eu acho bem fácil entender isso. Tanto é que ele faz o revezamento, nem sempre é o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira estava sumido até 2, 3 semanas atrás, era o Juninho que estava jogando. Agora voltou. Normal. Acho normal o que está acontecendo. Se não querem mais o Marcelo Oliveira e o Bressan, tem que falar pro presidente, ó, ano que vem, manda os dois pra rua e o Renato não bota mais. Até que tiver 30 caras lá, ele vai botar os 30 para jogar. Não tenha dúvida disso. E se o Renato fica pro ano que vem? E ele quer que permaneça o Marcelo Oliveira e o Bressan? Não, aí beleza, aí nós podemos começar a contestar o cara, porque aí, pô, o Marcelo Oliveira não tá bem, mas até que até o final do ano aí que os caras têm contrato e tudo mais, e o Marcelo Oliveira tem contrato até, então nós nem podemos discutir a saída dele, tá? 22 ou tem 25? 21, alguma coisa não, assim, 21 eu acho. né? 25 Não, é se muito- fazer é novo, 25 eu tenho 10 anos. É, mas vai saber, né? Não, entendeu? Não tem, cara, não... Até que eles estiverem aí, o Renato vai aproveitar, é uma maneira que ele faz e vem funcionando, ou não vem? Funcionando. Se funcionar, você sabe que não funciona, O- né? Em Não, teoria. o Grêmio não vem ganhando títulos Mas desse não, método? tá, mas vamos falando de jogo a mas jogo. não com o Marcelo Oliveira na lateral. O jogo passado... Não, em esse 2016 o que último aconteceu? Quem é que era o lateral? Sim, verdade. O Marcelo Oliveira É o que a teve gente uma tava falando antes do decaída. Pedro Rocha. O Marcelo Oliveira decaiu seu futebol, até os caras falaram que parecia que tinha tido um AVC, né? Porque, meu Deus do céu. Mas vamos falar desse último jogo, então. O jogo desse último passado aí. A atuação dele ali. Desse Maravilha. contra o América? É. Não, contra o América ele não foi tão mal, foi pior contra o Palmeiras, Contra né? o Palmeiras. Contra o Palmeiras foi terrível, e ainda juntou ele e o Bressan E o no mesmo Bressan, lado, aí é entregou coisa os linda. gols. O Dudu deitando e rolando daquele lado ali. O próprio Daverson. Davidson. É, Foi tenso. complicado. Nossa senhora.
Tinha, inclusive, agora a questão da entrevista coletiva do Renato falando que não estariam na viagem o Everton, que a gente já sabia, e o Luan. Ele disse que o Luan ainda estava sentindo muita dor. Mas afinal, que dor é essa do Luan que já postou foto viajou. dizendo partiu a Fascite Argentina? plantar? Não, é fascite plantar. Isso é uma dor que o atleta sabe conviver, entendeu? E aí No caso dele faz tempo, inclusive. isso aí é uma dor crônica, né? Embaixo do pé não tem. Mas o Luan, cara, Lembra que até um tempo atrás eles estavam cogitando de trocar o gramado do CT, porque o Marcelo Groy estava com esse mesmo problema. E realmente esse problema é o contato com o chão. É muito O seco. Luan, pode ter certeza que o Luan tem esse problema e já começou há muito tempo, porque o Luan, antes de ser jogador de campo, ele era jogador de futsal. Isso é O movimento futsal repetitivo. Piora E muito isso. É muito impacto também. Se jogava É o salão contato, antes, chão então. duro. É. E o Luan teve esse problema no passado na Libertadores, que até o jogo que ele voltou foi aquele jogo contra o Botafogo, nas quartas de final, dia 20 de setembro, uma quarta-feira, que ele começou no banco e o Renato não ia colocar ele. No E de ele- volta? No de volta, que o gol do Barrios, o Grêmio classificou. E ele pediu pra ser, até o Renato puxou ele pelo Porque eu lembro que no colete, jogo né? de ida ele não participou, né? Não, tava Ele fora tava por fora. esse problema aí. E eu não acho que o Renato tenha mentido pra imprensa. Eu acho que realmente teve uma avaliação Claro, depois É, mas eu acho que amanhã o Lula vai pro jogo. Sim, eu Vai. acho que entra jogando. viajou. Viajou. Cara, eu tava vendo agora um repórter lá da Argentina perguntou em espanhol, obviamente, pro Renato se o Luan ia. E o Renato fugiu da pergunta falando, eu não entendo. E dava pra ver claramente que ele tava falando do Luan. Respondeu e os em caras- espanhol, né? Não Isso, aí entendo. os caras lá no estúdio se mataram de rir, né? Mas- O estilo Renato de deboche, né? É o estilo É. do Renato de debochar do cara. E qual é a projeção de vocês para esse jogo contra o River? Que promete ser um jogo espetacular, né? O que vocês já acham Tanto, que vai acontecer? tanto o Grêmio e River quanto o O Palmeiras. Palmeiras, Boca. imagina. Com certeza. Passaram os 4 melhores mesmo. Não foi na sorte que passou aqui. Agora não pode É dizer... a maior semifinal da história, né? Exato. Nunca Imagina. teve uma Com semifinal certeza. assim. E pode acontecer um Grêmio e Palmeiras, né? Pode acontecer uma final brasileira, pode acontecer uma final argentina e Exato. pode acontecer uma final entre Brasil e E se for Argentina. uma final argentina, Ah, cá e entre para nós, o né? Meu Deus. Boca Juniors e River Aí Plate para o mundo. numa final de Libertadores, Aí gente. para o mundo. Para tudo, né? Uhum. O que vocês acham desse jogo contra o River? Cara, eu vejo muita gente falando que o Grêmio tem que sair. O Grêmio tem que sair vivo no primeiro jogo. Eu não acho assim, cara. O Grêmio tem que ir lá jogar e, se der, ganhar lá e deu. Acabou. Eu ouvi muito na rádio hoje. Não, o Grêmio tem que, olha, sair de 1-0 pro River lá, meu. Não é bem assim, cara. Não é achando que aqui na arena pra reverter é fácil. Então, cara, eu acho que tem que jogar como o Grêmio vinha jogando. E é isso, independente se o Lua tiver ou não tiver, vai ser difícil. Óbvio, vai ser difícil pro River também. Alguma coisa num duelo desse, né? É muito difícil, tanto quanto Grêmio e River, Palmeiras e Boca Juniors. Qualquer um que passar desses 4 aí, pode ter certeza que vai ser merecedor. O fato é o seguinte, a gente tem que elencar jogador por jogador. Isso é perfeito. Aí eu é uma te boa pergunto. comparação. Jogador por jogador, quem é melhor? O River Plate ou o Grêmio? Sabe que é uma Peça por É peça. uma baita pergunta, cara. Eu acho que Grêmio, a gente pode fazer até com o Palmeiras e com o Boca. Pode ter com o Palmeiras e com o Boca. Eu acho que hoje os brasileiros são melhores do que os argentinos, peça por peça, num montante. Eu acho. No conjunto. Assim, num No conjunto, sim. conjunto. Mas lá do lado de lá, Palmeiras e Boca, é muito mais fácil tu dividir isso. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco muito. Bom, vamos botar só os 11, né? Os 11 muito melhores que o Sim, Boca. sim. Uhum. Aqui desse lado eu já acho bem difícil. Eu já vou um pouquinho mais além. Eu digo que o Palmeiras é o melhor elenco que tem aí na América Latina. Uhum. Na América, né? Uhum. Porque os times ali dos Estados Unidos, do México, não... Os caras podem ser campeão brasileiro jogando com time reserva. Exatamente. E se a gente colocar os 4 numa escala, Palmeiras, tá, vamos colocar aqui, ó, pra mim, por exemplo, Palmeiras, Grêmio, River e Boca. Pra mim, tá? Palmeiras, Grêmio e River, levando em consideração aquela comparação que a gente fez agora de time por time. O que vocês acham disso? Colocariam de uma forma diferente? Colocariam talvez o Grêmio depois? É. O River antes do Grêmio? Lembrando Eu que o acho Grêmio isso. é o atual campeão, né? Sim. É que aí vai depender também de quem ir pro jogo, né? Amanhã a gente não sabe, né? Por exemplo, tu comparar um Grêmio e River amanhã com o Tassiano é diferente de tu comparar com o Luan, Com o Luan, Sim. né? Com o Luan e Everton, no caso. Claro. entendeu? E se a gente for fazer comparação de jogador por jogador, se a gente começar no gol, o Armani não tá machucado? Voltou. Voltou? Vai Ele todo joga, mundo então? jogar, vai todo mundo jogar. Inclusive, eles fizeram uma força muito grande pro... Pelo menos é o que estão dizendo lá, né? Muito grande pro Armani jogar, porque o goleiro reserva do River é um Filho. negócio espetacular. Eu não sei. É o Lux. Ele já é velho, já teve passagem pelo Estudiantes, se eu não me engano. Ele é muito ruim. Ele é muito parecido com o goleiro do Boca. O goleiro do Boca, vocês assistiram o jogo Palmeiras e Boca, Cruzeiro e Boca no Mineirão?
a volta. Cara, cada saída do Sim, goleiro do Boca tinha que rezar um Pai Nosso. Entendeu? Horrível. Andava com o terço na mão dentro do estádio. Eu acho que elenco por elenco, os dois brasileiros são melhores que os argentinos. Eu colocaria assim, eu acho mais consistente o Grêmio do que o River. Se a gente for falar, botar Luan, claro, né? Melhor jogador da América. O River tem o Lucas Prato, mas... Tem o Lucas Prato, tem o Escoco. Escoco tá jogando bem. Reserva dos Muita caras. bola. Olha o Muito ataque reserva deles. Reserva. Rodrigo Mora e Lucas Prato. Rodrigo Mora, campeão da Libertadores e Sul-Americana 3 anos atrás com o River. E o Lucas Prato não precisa nem falar. Isso, a escalação reserva, tá? Sim, Atacante de reserva. Sim, claro. Agora, se nós tivermos uma final brasileira que não acontece desde lá de 2006, será espetacular, né? Um Palmeiras e Grêmio aí, Grêmio e Palmeiras, um jogo absurdo, né? Que, claro, todas as proporções de Inter e São Paulo que teve naquela vez lá também. Com a final no Allianz Parque, né? Se der Grêmio e Palmeiras. Melhor campanha. Melhor. Se der Grêmio e Boca, final na Arena. O Grêmio pode ter a revanche de 2007, né? Depois tudo aquilo que aconteceu em 2007, mas será? Seria bom uma revanche. Seria bom uma revanche. Seria muito bom uma revanche. Se ganhar a revanche. Seria bom. Mas não tem mais o Riquelme, não tem Palermo, não tem Palácio. Pois é, porque aquele era o melhor Boca, né? Tudo Nossa, bem, mas Agora, mas é o Boca. na minha visão, agora é o melhor Grêmio. Olha que bonita a tua frase que já Que tá. isso, Nossa, que chegou poético. fundo. Peraí que eu vou anotar. Você começou bem hoje, viu? Vou anotar no quadro. Começou bem Vou hoje. tatuar a frase. Como é que repete? Você lembra pra repetir, não? Então, na época, era o melhor Boca que existia. Né? Agora, nos dias de hoje, é o melhor Grêmio. Mas tem muita brincadeira à parte. Tem Contra um muito Boca grande muito diferença. fragilizado. Com certeza. Mas Tomou 2-0 do Palmeiras. É né? que eu acho difícil o Boca chegar, cara. Antes, eu acho que o. Cara, Acho que é Não, mais eu fácil não, mais- jamais vou duvidar do Boca. Sim. Jamais. Inclusive o Palmeiras ele chegou a esse ponto com o Boca porque ele mesmo deu vida pro Boca. exatamente. Ele mesmo, ele podia ter Exatamente. eliminado. Então, Olhou... Que time que era, né? Júnior Barranquilla, não era? isso, foi o Fez último jogo. 3-0 no Júnior Barranquilla. Se E o o Boca Júnior enfiou Barranquilla 5. ganhasse, Empatasse, o Boca tava fora. o Boca tava fora. Ou seja, o Palmeiras classificou. É o típico jogo que eu não ganharia. Exatamente. Olha, pode ter é isso certeza eu que digo, não. É isso que eu digo, Pode cara. ter certeza que Esses não. times Pode aí- falar de antiético, pode falar qualquer coisa. Esses times aí de São Paulo, Rio de Janeiro, eles não têm essa malandragem que a gente tem aqui, porque a gente é mais próximo de Argentina e Uruguai, cara. A gente sabe muito bem como é que funciona. É essa pegada que os caras não têm. Por exemplo, qual o risco que tu acha que o Daverson corre e o Felipe Melo corre de ser expulso na Bomboneira? Enorme. Felipe Melo vai com uma granada no Os caras já estão botando no jornal da Na Argentina. Daverson, super estrela. Fazer É a destaque. Vamos fazer um bolão É aqui pra ver destaque, quem tu acha vai que os caras não Fazer vão a irritar? manchete no dia Tu acha que não anterior. vão chegar ali no ouvidinho do Daverson, do Felipe Melo, que diz que gosta de bater em Tem que Uruguai, saber jogar lá. Argentina? E lá o bicho pega. Lá o bicho pega, meu querido. E Não a gente essa. tem muito aqui aquela máxima de que argentino joga melhor fora de casa, né? Então, É que lá na Argentina tem a questão que aqui no Brasil todo mundo fica muito preocupado. A gente tem que fazer a melhor campanha para decidir em casa. Tem que decidir em casa, meu Deus. E lá os próprios jornalistas falam que lá não tem isso. O Boca, o River, qualquer time ele quer classificar. Depois ele vê se ganha, se perde, se decide em casa, fora. Eles querem classificar. E estão aí os dois, né? De novo. Mentalidade Os dois cultural decidindo de fora de casa, mas, cara, chegaram. mas E sempre com muito perigo, né? Só que, claro, o Palmeiras tem um treinador que é cascudo nesse sistema de Libertadores, né? O Filipão é muito copeiro, né? É um cara chato pra caramba nesse estilo de Copas. Mas a gente vai ter uma rodada bem quente pra gente poder discutir semana que vem. Vão ter coisas aí... Olha, a gente vai ter coisas na ponta da língua pra falar aí. Tá bom? Até semana que vem. Tchau!